O Ottoni de Paula foi dar entrevista na Globo News e acabou colocando o Lula numa saia justa ao vivo. Depois ele tentou ajustar, explicar melhor, mas ao vivo não tem como voltar atrás. O que foi dito, e o estrago político já estava feito. Fica nesse vídeo até o fim, porque depois desse trecho, entra Andréa Sadi em modo de contenção, tentando reorganizar a narrativa e aliviar o impacto para o Lula. Vamos conversar agora com o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio, e integrante da bancada evangélica da Câmara, sobre a repercussão entre evangélicos e católicos da crítica feita pela Acadêmicos de Niterói aos conservadores. Boa tarde para o senhor, deputado, obrigada pela sua presença. Queria que o senhor fizesse uma análise da repercussão que o senhor tem visto sobre o desfile, especificamente sobre essa ala no domingo passado. Eu já me manifestei publicamente, disse de que foi um erro do governo ter permitido que este movimento tivesse a presença do presidente Lula, porque a presença do presidente da República acabou chancelando tudo o que aconteceu, inclusive essa manifestação da ala, não é? De que de um momento só houve um strike onde o governo ele atinge com essa ala tanto evangélicos católicos, ou seja, o mundo cristão, tanto o mundo conservador, quanto também aqueles que acreditam na família como célula máter da nossa sociedade. Então, de uma vez só, não tem como a gente não ver isso como um desastre do governo. Agora, por um outro lado também, eu preciso, mesmo sendo deputado de oposição, mas dentro da minha honestidade pública, eu preciso também parabenizar, de alguma forma, o presidente da República. E eu vou dizer por quê. Porque ontem, conversando com o nosso ministro Jorge Messias, ele me disse particularmente o seguinte: Ottoni, eu tentei dissuadir o presidente Lula a não estar presente, ou pelo menos convencer a escola, tanto ele quanto o ministro Sidônio, a pedir para que não entrasse essa ala. E a resposta do presidente Lula foi: não. Em nome da liberdade cultural, em nome da liberdade de manifestação, eu não vou pedir isso à escola. Portanto, apesar de todas as críticas que eu já fiz, eu preciso também aplaudir o Lula pela sua coragem, mesmo sabendo que teria prejuízo pessoal, político nessa história toda, em bancar isso em nome da liberdade de manifestação cultural. Portanto, quem tem críticas a Lula, como eu tenho, uma coisa tem que admitir: ele é um democrata. E ele, mesmo diante de um prejuízo pessoal, topa o prejuízo pessoal para não chegar para a escola que iria homenageá-lo e aí dizer: ó, tira essa ala para não me prejudicar. Então, mesmo sendo um político de oposição, eu tenho que aplaudir o comportamento democrático do presidente da República. Deputado Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Deputado, o senhor foi num ponto, ou seja, católicos, evangélicos, conservadores veem a família como a instituição mais importante da vida. E isso é corroborado pelas pesquisas de opinião. A Quest acabou de mostrar isso. Por que parte desse público conservador, católico, evangélico, vê o PT como inimigo da família? Já que o principal programa do partido leva o nome família, o Bolsa Família. Mas por que parcela deste eleitorado vê o PT como inimigo da família? Porque a esquerda ela se tornou este berçário do progressismo identitário. Ou seja, a esquerda adotou para ela essa agenda woke. Quando a esquerda adota essa agenda para ela, o que acontece? Ela adota uma agenda que é contrária ao conservadorismo, que faz oposição ao conservadorismo. Esta é uma agenda que vê na família brasileira, ou vê na família, um grande retrocesso social.
que querem e veem a família tradicional como uma inimiga, como uma pedra neste caminho do próprio progressismo. O que vocês precisam entender é que o voto cristão, o voto evangélico, ele é um voto moral também. As pautas morais para os evangélicos, elas valem muito mais do que qualquer pauta social. Então, apesar de nós evangélicos estarmos predominantemente na classe D e também na classe C, as classes que são atendidas por esses programas sociais do governo federal, mas o voto evangélico, o voto cristão, ele é um voto tão moral, ele é um voto tão pró-família, tão pró-costume, que, embora sendo atendido nesses programas sociais, eles se tornam secundários diante de uma pauta mais importante para nós, que é a pauta família, que é a pauta moral. Rapidamente, pauta moral. Crivella fez uma gestão aqui na prefeitura, 100% em cima de pautas morais. Né? Mandou aprender livro que aparecia beijo entre dois homens na Bienal do Livro, atacou o carnaval o quanto pôde, perdeu a eleição, inclusive entre o eleitorado evangélico, né? Porque o asfalto era ruim, a saúde era ruim, a escola ficou abandonada. Então, em que momento também em que essa vida, né, a esquina, diz mais do que as pautas morais para esse eleitor cristão? É claro, Otávio, de que o eleitor cristão que olha essa pauta moral como uma pauta muito séria, como uma espécie de preservação da vida, não é? É claro de que os problemas do dia a dia da cidade o afetam também. Agora, aonde, já que você citou esse caso aí do Marcelo Crivella, olha só, você quer ver como que esta pauta moral ela é tão importante? Todas as pesquisas davam de que quem iria para o segundo turno, e você sabe disso, porque você sempre acompanhou a nossa política do Rio de Janeiro muito próximo, era a Marta Rocha. Lembra disso, a delegada Marta Rocha? Quando a urna abriu, Marcelo Crivella estava no segundo turno. Um grande pesquisador, ele me perguntou, e ele disse assim: deputado, por que eu não consigo aferir com precisão o voto evangélico? Por quê? Aí eu fui explicar o que aconteceu com o Marcelo Crivella. Na hora em que o pesquisador pesquisou e aí perguntou para o evangélico que estava sentindo a falta da creche, a falta desse saneamento básico lá no bairro dele, ele reclamou do Crivella. E ele disse para o pesquisador que não votaria no Crivella. O pesquisador colocou lá, pronto, esse aqui também não vota e ele é evangélico. Quando chegou na hora da urna, quando chegou na hora do voto, por que ele votou? Porque ele pensa o seguinte: cara, esse cara é um mau gestor pra caramba, mas ele é meu irmão. Aí ele vai e vota. Então fica diferente do que a pesquisa está dando. Sempre o voto conservador vai olhar para quem é mais próximo à visão de mundo conservadora. É por isso que sempre quando você tem um candidato conservador, você tem esse candidato como um possível candidato que pode chegar em qualquer lugar. Por quê? Porque o voto conservador tem esse ingrediente moral no voto. Deputado, boa tarde. Ana Flor aqui em Brasília. Bom falar de novo com o senhor. É interessante que na sua primeira fala, o senhor chega a dizer que nas conversas com o advogado-geral da União havia o conhecimento do governo sobre essa ala. Me chamou a atenção, quer dizer, o governo sabia que existia uma ala que fazia uma paródia aí aos conservadores e que não era elogiosa. Mas o que eu queria lhe perguntar é como construir daqui para frente uma recomposição dessa relação. A gente está falando aqui, claro, do público religioso, mas especialmente público evangélico, que já votou muito em Lula no seu primeiro e segundo mandato, votou também na última eleição. Há como recompor, afinal, Lula é visto
visto muitas vezes diferente da esquerda com essa agenda mais progressista. Lula tem na ação dele, no pensamento dele, até uma ação muitas vezes conservadora. Bem, deixa eu só corrigir o seu entendimento dentro da minha fala, até para que eu seja correto com o nosso ministro Jorge Messias. O que o ministro Jorge me disse, não é? E eu peço até perdão para ele, porque eu estou tornando essa nossa conversa pública aqui agora, de que eles souberam deste assunto, desta ala, aos 45 minutos do segundo tempo. E que quando eles souberam, quando o ministro Sidônio também soube, eles ficaram preocupados, porque sabiam que ia ser algum desastre. E tentaram falar com o presidente Lula para que ele tentasse falar com a escola de samba. O Lula disse que não iria fazer isto em nome da liberdade de cultura, em nome da liberdade de expressão e em nome da própria liberdade religiosa. Por isso é que eu fiz um elogio ao presidente Lula logo no início da nossa conversa, porque mesmo sabendo que poderia ter dano pessoal, ele encarou isso em nome da liberdade, e isso é democrático. Agora, dentro dessa sua pergunta, eu acho que você perguntou sobre os prejuízos, não é isso? Como recompor, né, a relação? Muito bem. O que eu entendo é o seguinte, essa relação nunca foi fácil. E por que nunca foi fácil? Porque criou-se uma ideia do bolsonarismo para cá, de 2018 para cá, de que a nossa luta é contra o mal. O bem está conosco e o mal está na esquerda. Deus está na direita e o mal está e o diabo está na esquerda, certo? Isso impregnou com muita facilidade em uma parte do eleitorado conservador, principalmente o eleitorado pentecostal, do qual eu pertenço. Por isso é que eu estou pagando um preço terrível quando eu digo de que a direita de que a igreja não é de direita e não é de esquerda. Eu acho que eu sou até maluco, porque, na verdade, eu estou indo na contramão do que o pentecostalismo pensa. Porque o pentecostalismo abraçou Bolsonaro e o bolsonarismo de uma tal forma que acha que a família Bolsonaro foi enviada por Deus para nos libertar do mal. Mas isso não consegue reverberar. Por quê? Primeiro porque o governo comunica mal com a igreja. E segundo, porque é difícil você conseguir comunicar com um povo que, na verdade, entendeu que o PT é a personificação do diabo. Aí começa aquele movimento que a gente já conhece. Resgatam pesquisa, resgatam ações do Lula voltadas aos evangélicos. Puxam contexto antigo. Tudo para tentar mostrar que ainda existe ponte com esse eleitorado. Então, só para mostrar para vocês qual é aqui a linha do tempo, a gente tem uma tela mostrando como o eleitor evangélico tem avaliado o trabalho do presidente Lula. E a margem de erro nesse segmento é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, tá? Então, ó, desaprova, novembro 58, dezembro 64, janeiro 64, fevereiro 61. A gente pegou esse recorte para você. Então, 61 desaprova. Aí, a prova era 34 em outubro, 38 em novembro, 33 em dezembro, 31 em janeiro e agora 34%. Não sabe, eu não respondeu 5, tá? Eu sempre digo que uma coisa que me chama muita atenção é como os setores do governo, do PT, tratam os evangélicos, os segmentos evangélicos, como um fenômeno eleitoral. Vai pedir voto, mas ao longo do ano não traz, né, para o governo. Só que aqui a gente mostrou algumas tentativas de aceno, de gestos do presidente. Não foi suficiente? A preocupação que eu escrevi, na verdade, é o seguinte, é o impacto, eles temem um impacto sobre independentes, leitores independentes. Mas o que eles se preocupam? É o impacto disso nos independentes. E a última pesquisa Quest mostrou claramente que Lula continua liderando entre os eleitores independentes, né? E Flávio Bolsonaro abaixo. Mas a curva é Lula caindo e Flávio Bolsonaro subindo, num ritmo que o próprio Felipe Mendes disse para a gente que tem a possibilidade de essa curva cruzar, né? Lula
tendo menos apoio entre os independentes e Flávio Bolsonaro tendo mais apoio entre os independentes, o que é crucial para essa eleição, para uma eleição polarizada, se ela continuar polarizada assim. Se você quer acompanhar esse tipo de análise, sem maquiagem e sem medo de citar nomes, segue agora o canal Política Incerta. Deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo e fortalece essa discussão.